Hoje, o Brasil amanheceu com a hashtag Stop Bolsonaro Mundial em primeiro no Twitter. E protestos contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, eclodiram no mundo inteiro. Então tá tendo no mundo inteiro, teve protesto contra o Bolsonaro, não só de brasileiros, mas também de estrangeiros. E hoje foi marcado, e a semana inteira foi marcada por várias derrotas para a extrema-direita. Os bolsonaros dos outros países foram todos derrotados. Hoje foi eleição presidencial na Polônia e um amigo do Bolsonaro, que é o atual presidente, que é de extrema-direita, ele era cotado para ganhar no primeiro turno. Não ganhou. Vai para o segundo turno e a chance dele perder é muito grande. Ele está em queda disparada nas pesquisas. Hoje foi eleição também para a Prefeitura de Paris. E a candidata do Partido Socialista, que foi quem deu o título de cidadão de Paris para o Lula, quem fez uma praça com o nome da Marielle Franco, ela ganhou. Mais do que isso, no primeiro turno das eleições de Paris, o candidato da extrema-direita teve 1,5% dos votos. Se teve alguém que foi derrotado hoje nas eleições municipais da França, foi o direitista Macron, que é o atual presidente, e 2, a bolsonara de lá, que é a Le Pen. Ela é a líder da extrema-direita francesa. Os dois foram os maiores derrotados das eleições municipais na França hoje. Então a extrema-direita está sendo chutada para fora do mundo. Mais do que isso, essa semana uma pesquisa no New York Times mostrou que o Donald Trump está 14 pontos atrás na disputa presidencial. 14 pontos. Ele está em queda livre. O Donald Trump está desesperado em queda livre porque na eleição a chance dele ganhar está cada vez menor. Essa desgraça desse vírus veio, mas mostrou para muita gente o que é extrema-direita. Mostrou para muita gente que com saúde não se brinca, que não dá para politizar uma doença, uma pandemia, e que a extrema-direita fala, mas está sempre contra o povo. Eles têm uma ideologia completamente louca, são terraplanistas, eles acham que o isolamento social é ruim, que as pessoas têm que sair na rua. Eles são criminosos e loucos da pior espécie. Mais do que isso, o Facebook e o Twitter, olha só, eles estão sendo pressionados por grandes empresas a começar a cortar discurso de ódio. O Facebook perdeu, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, ele perdeu mais de 30 bilhões de reais em um dia. Sexta-feira, ele perdeu 7 bilhões e meio de dólares, que são mais de 30 bilhões de reais, mais de 35 bilhões de reais em um dia. Por quê? Porque a Coca-Cola e a Unilever cortaram anúncios do Facebook. E outras empresas, hoje a Pepsi também anunciou que vai cortar, e outras grandes empresas estão cortando do Facebook e também do Twitter, porque eles estão permitindo muito discurso de ódio. Aliás, a gente sabe que o Bolsonaro, o Donald Trump e tantos outros foram eleitos graças ao Facebook. E olha só, o Facebook e o Twitter começaram a ser pressionados porque o Donald Trump começou a fazer discurso de ódio, o Bolsonaro também começou a promover fake news, e eles não fazem nada, absolutamente nada. E aí o Mark Zuckerberg, faz cerca de 2, 3 semanas, ele deu uma declaração falando que não é tarefa do Facebook ficar controlando o que as pessoas publicam ali, que cada um publica o que quiser. Se alguém quiser publicar, matem negros, alguma coisa assim, dane-se. O Mark Zuckerberg não tá nem aí para isso. Tá. Aí a Coca-Cola essa semana falou não e cortou todos os anúncios no Facebook por um mês. As ações caíram. Aí a Unilever, para quem não conhece, a Unilever é uma empresa multinacional dona de várias marcas. Aí tem pasta de dente Signal, Omo, Hellmann's maionese, Knorr caldo, tudo que você imaginar, praticamente tudo é Unilever. No fundo é da Unilever. E a Unilever também cortou, todas as marcas da Unilever pararam de anunciar no Facebook. Então o Mark Zuckerberg perdeu 7 bilhões e meio de dólares, porque as ações caíram em um dia. São mais de 35 bilhões de reais. E agora o Facebook falou que vai começar a cortar os discursos de ódio. Mas como ninguém está acreditando que o Facebook ainda está muito na defensiva, a Pepsi também hoje cortou todos os anúncios. E essa próxima semana que se inicia agora, mais grandes empresas vão começar a cortar anúncios do Facebook e também do Twitter, porque o Twitter também permite. O Donald Trump pode ir no Twitter, o Bolsonaro pode ir no Twitter, e eles podem simplesmente, eles cagam para as regras da plataforma, eles simplesmente fazem tudo que está contra as regras e não acontece nada com eles. Eu, Thiago, tive meu Twitter deletado porque eu fiz uma publicação no dia que saiu a notícia que o Bolsonaro estava contaminado com o vírus. Eu falei, desejo ao Bolsonaro o mesmo que ele desejou a Dilma e a Dona Marisa. A gente sabe que o Bolsonaro desejou a Dilma e para a Dona Marisa. Deixa nos comentários o que ele desejou. E a minha conta foi deletada. Aí eu criei outra conta, a segunda conta foi deletada
por driblar o bloqueio anterior. E veio no e-mail, até, inclusive eu publiquei na comunidade aqui do canal do YouTube o e-mail do Twitter falando, ó, por conta dessa publicação, sua conta, 11 anos de conta foi deletada. Mas o Bolsonaro pode publicar vídeo de Golden Shower, ele pode publicar fake news, ele pode disseminar o que ele quiser e ele não é deletado. Então as empresas estão começando a cortar. A propósito, me segue no meu Twitter novo, é @ThiagoResiste. Aí o que acontece? A extrema-direita está começando a ficar cada vez mais acuada, porque nas redes sociais eles não estão mais conseguindo usar com a eficiência que eles usavam. Por quê? Uma das estratégias deles era fazer anúncios extremamente segmentados para as pessoas com fake news. Só que o que acontece? Faz cerca de 1 ano e meio, 2 anos, o Facebook foi obrigado a barrar fake news. Então toda vez que você faz um anúncio no Facebook agora, o seu anúncio vai ficar 2, 3 horas em análise. E um humano vai olhar, vai ter que verificar que aquilo não é fake news, que aquilo não é uma coisa fake, que não tem discurso de ódio nesse anúncio, e se tiver, ele vai barrar. Isso acabou com praticamente toda a estratégia da extrema-direita. A extrema-direita está começando a ficar cada vez mais acuada, porque nas redes sociais eles não estão mais conseguindo usar com a eficiência que eles usavam. Por quê? Uma das estratégias deles era fazer anúncios extremamente segmentados para as pessoas com fake news. Só que o que acontece? Faz cerca de 1 ano e meio, 2 anos, o Facebook foi obrigado a barrar fake news. Então toda vez que você faz um anúncio no Facebook agora, o seu anúncio vai ficar 2, 3 horas em análise. E um humano vai olhar, vai ter que verificar que aquilo não é fake news, que aquilo não é uma coisa fake, que não tem discurso de ódio nesse anúncio, e se tiver, ele vai barrar. As coisas vão melhorar e tempos melhores virão. Então, 1 segundo, quer ajudar nisso, curte o vídeo, se inscreve no canal e se gostou do vídeo, também compartilha e vamos continuar indo para cima deles e dar um empurrão final nesse desgoverno Bolsonaro, porque se empurrar forte, ele cai e ele tá para cair. Falou!